E como eu havia me comprometido com você, chegou a hora agora de você assistir novamente o vídeo sobre a escravidão humana atual. Só que agora, do meu lado, eu vou assistir junto com você e vamos parar ponto a ponto para fazer alguns comentários. Preparado? Preparada? Então vamos lá. Aqui está, só rodar então. A servidão atual é uma escravidão moderna aceita por esta multidão de escravos que se arrastam pela face da terra. Eles mesmos compram as mercadorias que lhes escravizam cada vez mais. Como eles mesmos compram as mercadorias que os escravizam cada vez mais? Porque em um todo, a humanidade, a massa popular, ela é constituída de uma a uma pessoa. Então, na verdade, a massa popular pode ser subtraída ao indivíduo único. Neste caso, pode ser você, pode ser eu. E, de uma forma em geral, todos nós trabalhamos produzindo para o mundo. E há também de que se consumir o que se produz. Então, na medida em que todos nós trabalhamos, todos nós somos produtores. E todos nós também, ao mesmo tempo, somos consumidores. Consumimos o que não fabricamos, mas o que fabricamos, outros consomem. E é nesta busca incessante de trabalhar, ou seja, produzir, que vamos buscando cada vez mais melhorar de vida e contribuindo cada vez mais para o capitalismo no planeta. Ao mesmo tempo, nos escravizando cada vez mais e ainda por cima disso, sendo obrigados ou tendo o dever de se tornar consumistas através da mídia, da propaganda que nos oferece a todo instante produtos mirabolantes. Produtos estes fabricados pela massa popular, da qual nós também fazemos parte. É disso que falou esse trecho que você assistiu agora. Eles mesmos vão em busca de um trabalho que os aliena cada vez mais. Emprego este que lhe é oferecido se estão suficientemente domados. O que é estar suficientemente domado para ter um emprego oferecido pelo sistema? É exatamente estar capacitado educacionalmente, preparado através das escolas e dos cursos para exercer as funções. Mas por esta visão crítica do mundo como uma escravidão, e aí vamos atribuir aos Illuminati, os senhores do mundo, né, os senhores feudais de nossa época. Então o que ocorre? Precisamos estar capacitados para exercer melhores funções na pirâmide Illuminati, do mundo capitalista. Mas se formos olhar então com um ponto de vista real, nu, limpo, veremos que não fomos educados, não fomos preparados profissionalmente, fomos apenas condicionados, fomos apenas moldados para ser escravos do sistema. E conforme esta moldagem, aquele que melhor consegue resultados positivos nesses estudos, consegue ocupar melhores posições nessa escalada ou nessa escada da hierarquia em que as camadas sociais menos informadas vão fazendo parte cada vez de níveis mais baixos e trabalhando muito mais em favor dos que trabalham menos e que vão receber mais. É por isso que, por exemplo, o peão da obra trabalha muito mais e recebe bem menos do que o encarregado. E assim vai. Sigamos assistindo. Eles mesmos escolhem os amos a quem deverão agora servir. Para que essa tragédia absurda possa ter sucedido, foi preciso tirar desta classe a capacidade de perceber a respeito da exploração e o grau de alienação do qual são vítimas. Quando fala escolher a quem vamos servir, é uma forte alusão à questão política e religiosa. Porque, na verdade, no processo democrático que nós aprendemos desde meninos, que estamos inseridos neles, nós temos a possibilidade de escolher nossos representantes para o poder legislativo e executivo. Mas, na verdade, com a consciência pronta de que existe um processo Illuminati no planeta, hoje não temos dúvidas, temos certeza de que, na verdade, nós não temos uma livre escolha.
apenas nos dão algumas peças deles próprios para que a gente possa então fazer a escolha, mas o sistema nunca será mudado. Até porque quando se escolhe uma pessoa nova, bem intencionada, uma pessoa que ainda não teve acesso ao mundo político, que ainda é candidato, mas não é eleito, na verdade essas pessoas quando chegam lá, encontram já uma máquina pronta, formada, e esta pessoa passa apenas a ser mais uma engrenagem nesta máquina que já tem um perfil de funcionamento pré-definido. Essa pessoa não vai conseguir mudar a pré-definição, a pré-programação da máquina que está pronta e funcionando já há muito tempo na política. Ele apenas vai encontrar um lugarzinho bem cômodo, bem adequado e, vamos dizer assim, bem vantajoso para que ele agora também faça parte dessa mesma engrenagem, a engrenagem do sistema Illuminati que domina o mundo. Vamos em frente. Eis aí a estranha modernidade da época atual. Ao contrário dos escravos da antiguidade, aos servos da Idade Média e aos operários das primeiras revoluções industriais, estamos hoje frente a uma classe totalmente escravizada, que, no entanto, não se dá conta disso. E alguns deles, na verdade, preferem não enxergar isso. A televisão, o pão e circo, a mídia, o jornal, o futebol, o esporte, o dia a dia, a bebida, tudo que você possa imaginar existe para distrair as pessoas, para que elas não percebam o que está sendo mostrado neste vídeo, que na verdade todos nós fazemos parte de uma grande engrenagem. E como já diria aquele cantor da Jovem Guarda, Paulo Sérgio, somos apenas máquinas humanas. Máquinas humanas que, quando apresentam defeitos, são rapidamente substituídas por outras peças que estejam em melhor condição de funcionamento. Vamos seguir. Eles não conhecem a rebelião, que deveria ser a única reação legítima dos explorados. O autor deste vídeo, cujo qual eu apenas fiz a dublagem, acredita que se a massa popular soubesse o poder que ela tem, efetivamente, sem manipulação, sem alguém para tocar esse gado e dizer isso por ele, mas se o próprio povo tivesse essa consciência convicta, na verdade poderia fazer uma grande revolução no mundo e virar de cabeça para baixo esse sistema que está aí. Eu, particularmente, apenas botei minha voz aí porque repeti o que estava sendo dito em francês, mas eu não penso da mesma forma. Eu não creio que haja solução para esse planeta. O que eu creio é que nós devemos informar o máximo de pessoas possíveis que estamos no Marapuca, estamos no engano, para que possamos assim nos livrar das astutas ciladas do sistema e permanecer vivo por quanto mais tempo puder nesse planeta, preparando-se, preparando os nossos, preparando o próximo também para a próxima vida, que eu creio nela, a vida eterna. Vamos em frente. Aceitam, sem discutir, a vida lamentável que foi planejada para eles. A renúncia e resignação são a fonte da sua desgraça. Na verdade, eu concordo agora com o autor do vídeo, que as pessoas aceitam com muita facilidade esta condição de escravo, esta condição de alienados, esta condição de servos obedientes, que não pensam em reclamar de nada, mas apenas servir aos propósitos da máquina, que é o sistema Illuminati que comanda o mundo, até o dia que esta peça caia de lado, enferrujada, quebrada, torta, amassada, mas que não sirva mais aos interesses dos senhores do mundo que nos escravizam. E diferentemente das peças mecânicas de uma engrenagem, as peças não têm que pagar nada para o sistema. As peças apenas servem ao sistema enquanto estão funcionando. Já nós, diferentemente, temos que pagar e pagar muitos impostos, muitas taxas e muitas outras humilhações e coisas terríveis que somos submetidos a cada dia pelo poder de manipulação, pelo poder de controle dos Illuminati que está governando o mundo. Eis então o pesadelo dos escravos modernos. Eles que não são donos de nada, mas se acham proprietários, que só aspiram deixar-se levar pela dança macabra do sistema de alienação. A opressão se moderniza, estendendo-se por todas as partes. As formas de mistificação que permitem ocultar nossa condição de escravos. E a válvula de escape, sem dúvida, é a religião, a dança, qualquer meio que se puder obter para poder deixar as pessoas totalmente presas e condicionadas a esse sistema, para que elas não percebam nunca que, na verdade, são simples escravos dos Illuminati, ou, como eles costumam dizer, seu gado.
Mostrar a verdade do jeito que a verdade é e não tal como mostra o poder constitui a mais autêntica subversão. Olha, eu achei interessante o que ele disse ali, que informar a verdade é a maior subversão que poderia acometer ao sistema Illuminati. Isso quer dizer o quê? Quando você fala essas coisas para as pessoas, quando você reproduz esse tipo de informação, como este vídeo que você está assistindo, e passa para maior quantidade de pessoas, é justamente o grande feito que nós podemos, então, agilizar em favor da população, que de qualquer jeito continuará sendo escrava, mas agora consciente disso e conscientizando também outras pessoas. Por isso o autor do vídeo colocou essa frase que eu achei interessantíssima. A informação da verdade é a maior subversão que poderia ser feita por essa população, por essa massa popular, contrário aos interesses dos Illuminati. Vamos. À medida em que o homem constrói seu mundo com a força do trabalho alienado, o cenário deste mundo se converte na prisão onde terão que viver. Um mundo sórdido, sem sabor, nem odor, que leva consigo a miséria do modelo de produção dominante. O que quer dizer é o seguinte, a pessoa trabalha tanto, e tem essa missão de trabalhar e continuar trabalhando, desde que atinge principalmente aí a juventude ou maioridade, e não faz com que a pessoa consiga viver, para viver a vida, apenas trabalhar para continuar trabalhando como escravo até morrer. Muitas pessoas saem de casa pela manhã, antes do sol aparecer no horizonte, e retornam para casa muito tempo depois que o sol já sumiu no horizonte. Isso, no ponto de vista do autor deste vídeo, não é vida, é uma escravidão, porque as pessoas não têm como usufruir da vida, não sobra tempo para isso, já que todo o tempo da pessoa, todos os dias, o dia todo, durante o tempo de vida do cidadão comum da sociedade, ele é apenas uma peça na máquina, uma engrenagem a mais na roda do sistema Illuminati capitalista deste mundo cruel. Este cenário está em eterna construção, nada nele é estável. A remodelação permanente do espaço que nos envolve se justifica pela amnésia generalizada e pela insegurança na qual devem viver seus habitantes. Trata-se de fazer tudo à imagem do sistema. O mundo se torna cada dia mais sujo e barulhento, como uma usina. Cada parcela deste mundo é propriedade de um Estado ou de uma pessoa em particular. É verdade. Sabe por que isso? Porque você vai passar de um país para o outro. É tanta burocracia. Mas quando o Criador fez o mundo, ele não fez com essas divisões. Então, cada país tem seu dono. O dono não é a população daquele país, mas a força de governo que comanda aquele país. É o sistema daquele país. Assim, o mundo fica sendo propriedade das corporações, não só governamentais, como também, e talvez principalmente, as comerciais, porque é o comércio que movimenta o mundo. Então, as coisas giram em torno do dinheiro e do comércio. Assim ele diz, com muita propriedade, ao meu ver, que o chão não é do cidadão simples da sociedade. Na verdade, é ou de grandes empresas ou então do próprio governo. Por que isso? Repare próximo da sua casa. Se você vê uma grande indústria, verá que essa indústria está ocupando um espaço físico onde teríamos diversas ruas, poderíamos ter praças públicas, poderíamos ter casas de pessoas morando. Mas uma grande empresa Illuminati se estabelece naquele local. E aí as ruas se acabam, as praças passam a não ser mais importantes, porque a importância agora está em ceder um espaço gigante para a indústria capitalista que vai usar força escrava de trabalho da nossa população, dos nossos filhos, e vai ainda ocupar uma área muito grande da região onde poderia estar sendo ocupado por pessoas como eu, como você, em nossas simples casas. Só que tem um detalhe, na sua casa, no seu terreno, no seu quintal, se você não pagar à prefeitura todo ano o imposto devido, a prefeitura pode levar tua casa a leilão e você ficar morando debaixo do viaduto. Assim percebe-se que este documentário trata de um assunto muito sério e extremamente verdadeiro, quando diz que nem mesmo uma parcela do chão que nós estamos nele não é de nossa propriedade. Este roubo social, que é a apropriação exclusiva do solo, se encontra materializada na onipresença de muros, barreiras e fronteiras. São as marcas visíveis dessa separação que invade tudo, mas ao mesmo tempo a unificação do espaço de acordo com os interesses do mercado capitalista é o grande objetivo da nossa triste atualidade.
O mundo deve transformar-se em uma imensa estrada racionalizada ao extremo. Isso facilita o transporte das mercadorias. E todo obstáculo, natural ou humano, deve ser destruído. O ambiente onde se aglomera esta massa servil é o fiel reflexo da sua vida. É semelhante a jaulas, prisões, cavernas. Porém, contrariamente a escravos e prisioneiros, o explorado dos tempos atuais deve pagar por sua jaula. Além de escravo, ainda tem que pagar pelo próprio local, a senzala, onde vive. Nem os escravos no tempo da escravidão pagavam pela senzala. A senzala era algo que o próprio senhor do engenho, o dono daquela fazenda, disponibilizava para que os escravos pudessem ali passar pelo menos a noite, dormir e talvez descansar durante um período da noite que certamente era maior do que o período de descanso de um trabalhador comum da massa popular hoje, que chega em casa por volta de meia-noite, 1 hora da manhã e sai novamente 6 horas da manhã para o trabalho. Sigamos. No sistema capitalista dominante, já não é mais a demanda que condiciona a oferta, mas é a oferta que determina a demanda. Esse trocadilho que ele fez é bem interessante e verdadeiro. Por quê? Na verdade, você pensa numa indústria, as pessoas vão produzir de acordo com o que vende. Mas agora, a famigeração pelo ganho, pelo lucro, o capitalismo intenso, é tão forte que já não se tem mais pensamento de se produzir de acordo com o que se consome, não. Produz-se o máximo que puder e agora vão buscar todo meio de publicidade, de propaganda, para transformar você, eu, a sociedade em geral, em consumistas compulsórios que vão agora fazer tudo para consumir. E eles vão ficar oferecendo esse monte de produtos produzidos para que as pessoas venham então a consumi-los. Já não é mais a produção de acordo com a procura, já é fomentar a procura de acordo com a produção que previamente foi produzido. É algo muito louco, muito estranho, fora do contexto normal de épocas atrás. Agora, isso é muito triste, muito terrível, porque estamos falando aqui, na verdade, preste atenção, em transformar matéria-prima em bem de consumo e, posteriormente, em lixo. Ou seja, traduzindo em miúdos, transformar o nosso planeta em resíduos. Então é assim que diariamente surgem novas necessidades que são rapidamente consideradas como vitais para a maioria da população. Quando fala vitais para a maioria da população, está dizendo assim, por exemplo, não existe televisão no mundo, então ninguém tem televisão. Agora criaram a televisão e agora todos, TODOS, devem ter televisões. Da mesma forma aconteceu com o rádio, aconteceu com o celular, com o computador, e é isso que o autor do vídeo vai dizer agora, presta atenção. Primeiro foi o rádio, depois o carro, a televisão, o computador, o telefone celular. Todas estas mercadorias distribuídas massivamente em um curto período de tempo. Elas então modificam profundamente as relações humanas. Serve, por um lado, para isolar o homem um pouco mais do seu semelhante. Repare essa família, por exemplo. A mãe com o bebê no colo e a filhinha assistindo televisão. Repare como os três param, não interagem entre si, mas ficam apenas os três ligados, observando a própria televisão. Isso é um reflexo do que ocorre hoje em dia. Não existe mais aquela coisa do pai, da mãe, do filho almoçar junto na mesa, tomar café e conversar. Não existem mais as conversas na porta de casa, ao entardecer. As coisas comuns que nós víamos antigamente, a gente pode imaginar. Isso era na roça. Não, isso não era na roça. Isso era em todos os lugares. Hoje nem na roça existe isso mais. As pessoas não conversam mais umas com as outras. Apenas alimentam-se das informações, principalmente da televisão. Quando nós falamos isso, não é tentando dar um jeito na coisa, nem dizer para você que tem jeito, é para dizer justamente o contrário. É que isso não tem jeito, mas é interessante que se pare para poder analisar isso, pensar sobre isso e ver que este mundo está caminhando cada vez mais rápido para o final. E a única esperança é a vida eterna. Para quem não pensa que na existência de uma vida eterna, eu digo que reavalie seus conceitos, porque definitivamente este aqui está indo para o ralo. E se nós não acreditarmos numa vida eterna, eu pergunto, qual será a nossa esperança? E por outro lado, para difundir as principais mensagens do sistema dominante. As coisas que possuímos acabam por nos possuir.
O que parece ser alimento pode muito bem ser um veneno. Mas é quando se alimenta que o escravo moderno ilustra melhor o estado de decadência em que se encontra. Dispondo de um tempo cada vez mais limitado para preparar a comida que come, ele se vê obrigado a engolir rápido o que a indústria agroquímica produz. Andando errantes pelos supermercados, procuram as porcarias que a sociedade da falsa abundância consente em dar-lhes. Aí então só lhe resta a ilusão da escolha. A abundância dos produtos alimentícios apenas dissimula sua degradação. Olha que coisa interessante. Quando se fala, por exemplo, em que a escolha é algo que não é real, isso é verdade. Eu te pergunto, basta apenas você botar sua cabeça para raciocinar. Eu te pergunto algo muito simples. Por que uma mesma empresa tem diferentes marcas do mesmo produto? Para quê? Senão para te dar uma falsa impressão de que é você quem está escolhendo. E outra coisa, a população cresce assustadoramente. Já somos 7 bilhões de pessoas no planeta. Para conseguir cumprir a demanda de comida para todo mundo, só há um jeito, só há um meio. Manipulação genética. Se não for assim, não dá para cumprir. E ainda, alimentos processados. Esse processamento tem que ser cada vez mais rápido, mais dinâmico, cada vez mais voraz para atender à demanda de comedores compulsivos que somos nós, por natureza. A outra consequência da falsa abundância alimentícia é a generalização das usinas de concentração e de exterminação massiva e bárbara das espécies que servem de alimento aos escravos. Esta é a real essência do modo de produção dominante. A vida e a humanidade não resistem ante ao desejo de proveito de certos indivíduos. Agora o detalhe, quando vemos os pintinhos escorregando aí, né, por esses maquinários nessa indústria, pode até dar um sentimento de pena nas pessoas, de dizer, poxa, o animalzinho aí está sendo tratado como objeto. Mas isso é o mínimo. Se você vê, por exemplo, como são tratados os bezerros recém-nascidos, ou o filhote de boi, como você queira, ou da vaca, recém-nascido, para ser transformado numa carne macia, para chegar até o seu mercado, onde você compra como baby não sei o quê, você vê a crueldade que é feita com esses animais, você cai para trás. Existem crueldades terríveis com todo tipo de animal que é feito especificamente para o abate. Você vai ver em seguida nesse mesmo vídeo que os pintinhos, eles têm o bico queimado. Imagine a dor que sofre um pintinho desse ao ter seu bico queimado. Por que eles queimam o bico do pinto? Porque esse pinto vai se transformar em galinha ou frango, e durante toda a sua vida, que é curta, um frango desse aí está pronto para abate no máximo em 20 dias, mas durante todo esse período eles vão se alimentar de comidas que antigamente, com o bico inteiro do jeito que o Criador fez, seriam selecionados. O pinto ou a galinha saberia exatamente o que comer para não lhe fazer mal, como o Criador fez os animais assim. Mas com o bico agora tostado e uma parte dele derretida, arrancada, o animal não se torna mais seletivo e come qualquer coisa, inclusive a quantidade absurda de hormônios que esses animais comem agora para poder rapidamente a sua carne estar pronta para ser vendida. Sobre este assunto existem vídeos na internet que tratam minuciosamente, você vai ficar horrorizado de assistir e de ver que você está comendo muitos hormônios que esses animais comeram para poder dar um crescimento rápido. Até a cor amarelinha do pintinho, pasme, não é natural. Ele nasceria branco se não fosse corante adicionado à ração dada diariamente para eles após grande, quando for colocar novos ovos, ou seja, eles vão comer com o bico cerrado, ou tostado, ou derretido, agora, alimentos que não comeriam normalmente, e entre esses alimentos, hormônios e também corantes, além de muitos outros. Tudo isso faz muito mal para a saúde nossa. E a exploração dos recursos naturais do planeta e a abundante produção de energia ou de mercadorias, o lixo e os resíduos do consumo ostentoso hipotecam a possibilidade de sobrevivência do nosso planeta e das espécies que aqui habitam. Porém, para deixar livre curso ao capitalismo selvagem, o crescimento econômico nunca pode parar. É preciso produzir, produzir e produzir mais ainda.
E são os mesmos poluidores que se apresentam hoje como salvadores potenciais do planeta. Olha só que coisa interessante. Esses mesmos homens que manipulam as grandes indústrias de transformação de matéria-prima e bem de consumo, ou seja, os grandes destruidores do planeta, eles próprios fomentam que a causa da destruição somos nós, a massa popular, que somos simples empregados deles, simples escravos. E agora colocam missões e talvez até comprometimentos em que a massa popular deve se submeter a fim de salvar o planeta. Vimos aí várias campanhas tipo reciclagem de lixo, aproveitar lixo para fazer objetos de adorno na casa dos idiotas, desse gado popular, dessa massa popular que acompanha e obedece tudo que a TV fala, e cuidar da sacola plástica para que não vá para os rios e tantas outras coisas que são pormenores. Não estou dizendo que não deva se fazer. Estou dizendo que é o mínimo diante do que esses homens fazem. Eles próprios poluem e destroem o meio ambiente e colocam a culpa em nós, em mim, em você. Outra coisa interessante, se você quer dar uma falsa impressão de que o povo tem vez e voz, de que o povo tem representatividade, é simples. Crie você mesmo essa representatividade para falar em nome do povo, mas que está sob o seu comando, porque aí o povo não tem mais nem legitimidade de tentar criar uma força defensiva própria. Exemplo, as organizações não governamentais. Elas nos dão uma falsa aparência de que elas estão aí para proteger o meio ambiente, mas eu pergunto, você criou alguma delas? Ou mesmo que você tenha criado aquela ONGzinha boba no seu município só para tomar dinheiro da prefeitura, eu pergunto, ela tem outra função, além de tomar dinheiro da prefeitura ou do governo do estado, abocanhar uma parcela do que o próprio sistema disponibiliza para essas ONGzinhas para dar um cala-boca a elas? Efetivamente, a ONG, Onda Verde, essas ONGs que falam de meio ambiente no planeta, eu pergunto, foi você quem criou? É você quem controla? É você que coordena? Não. Nenhum de nós fazemos isso. Eles próprios as criaram, para causar uma falsa representação popular e assim inibir qualquer tentativa de uma suposta representatividade autêntica vinda diretamente das massas populares. Cria-se o lado A e agora, para que o lado B não venha se levantar, eles próprios criam uma fachada do lado B, onde eles controlam, mas especialmente para inibir qualquer realmente força ativa vinda da população. Estes promotores da indústria do espetáculo, patrocinados pelas empresas multinacionais, tentam convencer-nos de que uma simples mudança em nossos hábitos seria o suficiente para salvar o planeta de um desastre. E enquanto põem a culpa em nós, continuam poluindo sem cessar nosso meio ambiente e também o nosso espírito. As suas pobres teses pseudo-ecológicas são repetidas pelos políticos corruptos em seus slogans publicitários. Porém, nunca é proposto uma mudança radical no sistema de produção. Você vê que aí o vídeo aponta para uma possível solução, né? No caso de deixar de lado, mostrar a situação e apontar uma solução. A minha voz está ali porque eu fiz a versão brasileira de acordo com o que está sendo dito no vídeo. Mas o autor do vídeo efetivamente não sou eu. E eu também não partilho dessa mesma opinião de que tem jeito. O que eu creio é que não tem jeito. O sistema mundial não tem jeito. O jeito é se preparar para a próxima. E não conte com pastores, não conte com padres, não conte com o cristianismo, conte apenas com o Criador. Porque isso que está aí tudo é uma farsa promovida por eles próprios, pelos Illuminati, para dar uma impressão falsa de que há alguém por você, talvez o seu líder religioso, talvez seu pastor, ou talvez um falso Deus, que não é aquele que criou o céu e a terra. Porque este que criou o céu e a terra, e aqui eu abro um parêntese, ele já nos dá tudo que nós precisamos para a nossa sobrevivência. O homem é que atrapalha, mas ele dá da parte dele. Então, não venha como esse pessoal do sistema religioso, principalmente protestante, acreditar em um Deus fada madrinha, que vai estar curando um aleijado aqui, um cego ali, um outro caolho lá, e vai resolver o problema do carcunda. Esse aí não vai dar jeito. O nosso Criador já está descrito no livro há muito tempo. É assim que vai ocorrer. O que criou o céu e a terra já nos disse através do seu livro, do livro que ele deixou, a Escritura Sagrada, o que vai ocorrer. E o que vai ocorrer não tem jeito de remediar. Assim não vá atrás desses camaradas que iludem as pessoas apresentando um Deus fada madrinha, um Deus gênio da lâmpada, que não é o Criador dos céus e da terra. Este tem tudo que ele queria deixar para nós já escrito na Escritura. E lá,
pasme, é bem diferente do que o sistema religioso te ensina. E eu provo isso a qualquer momento. E eu desafio qualquer um para debate em qualquer lugar, como já tenho feito, para mostrar a verdade que está na Escritura. Mas vamos em frente. Mas para entrar na roda de consumo frenético, é necessário ter dinheiro. E para conseguir dinheiro é preciso trabalhar. Ou seja, vender-se. O sistema dominante transforma o seu principal valor na força de trabalho. E os escravos devem trabalhar mais e mais para pagar a prazo a sua vida miserável. É verdade, esse trecho aqui eu destaco como um dos principais deste vídeo, porque fala uma realidade incontestável. Eu vou pedir licença à minha amadinha, que está aqui operando aqui, para a gente voltar só esse pedacinho aqui e ver de novo o que ele fala, minha amadinha. Porque eu creio que aqui é muito interessante. Vamos ver aqui. É necessário ter dinheiro. E para conseguir dinheiro é preciso trabalhar. Ou seja, vender-se. O sistema dominante transforma o seu principal valor na força de trabalho. Olha só, pode ficar do jeito que está, amadinha. A pessoa precisa trabalhar para poder sobreviver. Se essa pessoa quiser empregar alguém, formar uma empresa, imagine, ela vai ter que trabalhar muito mais do que ela trabalha, porque a ela só é dado o direito, por aqueles que já têm as empresas, de ser empregado e nunca ser patrão. Então essa pessoa, teoricamente, não vai conseguir nunca ser patrão, apenas empregado, a não ser que ela faça um trabalho alternativo em um momento da vida dela, que sobrar tempo, ou então ela roube, assalte alguém, sei lá, ou ganhe na loteria, qualquer outra coisa. Eu digo assim, uma coisa bem popular, não tem como a pessoa deixar de ser empregado para ser patrão trabalhando como escravo. Isso é impossível. Então, a pessoa, para entrar na ciranda do consumismo, ou seja, usufruir do consumismo, ou seja, produzir para que outros consumam e ficar rico assim, é impossível. Se ela for empregado, se ela for o que ela é, escravo. Agora, a pessoa pode vender-se. Não numa prostituição, não vender seu corpo, mas vender o seu potencial físico, vender as suas mãos, seus pés, vender a parte física do seu corpo em função de um prolabore, de um trabalho, de um recebimento por esse feito. Assim, somos máquinas realmente humanas. E o detalhe interessante é que, do ponto de vista do autor deste vídeo, ele mostra claramente que a pessoa, na verdade, se for visto por um ângulo de visão, por um ângulo objetivo, por um certo ângulo de visão, observará que, na verdade, estamos pagando a prestações, pagando em um financiamento que termina no dia que morremos, pagando a nossa existência, ou a nossa subexistência como escravos. Então, pode-se dizer, por outras palavras, que nós trabalhamos todos os dias apenas para pagar a nossa miserável vida que vivemos. Vamos em frente. E os escravos devem trabalhar mais e mais para pagar a prazo a sua vida miserável. Já estão esgotados de tanto trabalhar, perdem a maior parte da sua energia e têm que suportar as piores humilhações. Passam toda a sua vida realizando atividade extenuante, que é proveitosa apenas para alguns. E quem são esses alguns? Os patrões. Os patrões existem em número muito menor do que os empregados. Na hierarquia piramidal dos Illuminati, quanto mais alto o nível na pirâmide social, comercial, de trabalho e de produção, mais essa pessoa vai estar recebendo e vai ter subordinado a ela muito mais seres humanos. Ou seja, quanto mais pessoas trabalhando, o salário menor. Nos níveis em que tem menos pessoas trabalhando, salários melhores. Muito mais recebem menos e muito menos recebem mais. A invenção do desemprego moderno tem como objetivo assustá-los e fazem-nos agradecer a todo instante por estar empregados. Assim, o que fariam sem essa tortura que é o trabalho? É o sonho de consumo. A pessoa, quando vai estar agora com um novo emprego de escravo, ela vai lá na denominação dela, que está doida para tomar o dinheiro dela ainda, e vai lá dizer um testemunho: olha, Deus me abençoou, eu estou empregado, eu já sou um escravo dos Illuminati novamente, já que eu estava sem ser escravo já há alguns meses. Amado, se você soubesse a força que você tem para poder raciocinar e você mesmo criar alternativas de trabalho em que você não precisasse ser escravo, você estaria muito mais longe
do que está hoje. Estaria num patamar muito mais alto. Se você tivesse sido condicionado e se você condicionasse seus filhos de uma forma educacional positiva, dizendo assim: meu filho, você tem que ser um grande homem, você tem que crescer e tem que ser uma pessoa empregadora para dar emprego para as pessoas, você tem que ser alguém na vida, você tem que se tornar um industrial, um produtor, alguém que produz. Não é assim que acontece. Nossos pais já foram condicionados da forma que eu vou falar agora. E nós também condicionamos nossos filhos dizendo: você tem que estudar para ter um bom emprego, para ser escravo. São atividades alienantes que são apresentadas como libertadoras. Que mesquinhez e que miséria. Na verdade, o povo não pode perceber nada disso. Então toma-lhe futebol, toma-lhe novela, toma-lhe Big Brother, toma-lhe esportes, toma-lhe corridas e toma-lhe igreja, toma-lhe reteté, toma-lhe unção do Espírito Santo, toma-lhe qualquer mentira e invenção que se pode fazer para deixar você alienado da realidade, condicionado a se manter como gado, condicionado a se manter como escravo desse sistema capitalista que está aí para pisar na sua cabeça. Sempre apressados pelo relógio ou pela chibata, cada gesto dos escravos é calculado, a fim de aumentar a produtividade. A organização científica do trabalho constitui a real essência da desapropriação dos trabalhadores, não só do fruto do seu trabalho, mas também do tempo que eles passam na produção automática das mercadorias ou dos serviços. Agora você veja bem, o trabalho do escravo é feito. E além de roubar o produto que ele produziu com as suas mãos do seu trabalho, rouba o mais precioso, o seu tempo. Quantas pessoas estão trabalhando já há 30 anos, 35 anos, pensando em agora poder se aposentar para viver de uma mixaria, mas que estão com a sua vida já deteriorada. O tempo passou e essa pessoa agora olha para trás e observa que foi muito rápido e que a sua vida toda o que ela fez, a não ser escravo, ela não fez nada mais. Mas essa consciência de escravidão, a pessoa só obtém e guarda, inclusive para si, não divulga para os outros, porque não tem nem visão de divulgar essas coisas, mas ela só obtém depois de muito velha, depois de que ela já trabalhou muito. Aí é que ela acordou, caiu a ficha, e ela percebeu que a vida dela toda foi perdida, foi entregue de mão beijada para o sistema capitalista que está aí, sendo apenas mais uma peça na engrenagem. Ou, como diria Pink Floyd, mais um tijolo no muro. O papel do trabalhador humano se confunde com o papel das máquinas nas fábricas e com o do computador nos escritórios. O tempo pago não volta mais. Só um detalhe interessante também. Quando você manda um objeto trabalhar para você, você não fica se vangloriando, não é verdade? Eu posso agora, aqui neste computador que eu estou fazendo a gravação, com a minha amadinha aqui do meu lado, fazendo os cortes aqui, que é a quem eu agradeço desde já, né, minha auxiliadora, eu posso neste momento apertar uma tecla e mandar a impressora imprimir a minha cara, do jeito que ela está aqui agora. Mas eu não vou ficar me vangloriando de que eu posso mandar e a impressora vai obedecer. Agora eu te pergunto, é assim também com o seu chefe? Ou sempre os que estão acima, um degrauzinho do próximo, gosta de mostrar este poder, mostrar que manda nos outros semelhantes e aí humilhar as pessoas? Então somos piores do que máquinas, porque as máquinas que trabalham, elas não são humilhadas, mas nós seres humanos trabalhamos como escravos e ainda muitos de nós somos humilhados pelos nossos superiores. Mas tenha isso na sua mente. Eu não falo essas coisas para que você se revolte. Eu falo é que não adianta se revoltar. O que adianta é prepare-se para a próxima, porque essa já era. Assim, a cada trabalhador é atribuído um trabalho repetitivo, seja ele intelectual ou físico. Ele é um especialista em seu domínio de produção. Essa especialização encontra-se na escala do planeta, no âmbito da divisão internacional do trabalho.
Nascem no Ocidente, se reproduzem na Ásia e morrem na África. Nascem no Ocidente porque é do Ocidente que são extraídas as matérias-primas principais. Aí vão para o Oriente, onde são manufaturados os produtos de consumo, principalmente de tecnologia e eletrônicos, e acabam como lixo. Os lixos vão para onde? Para a África. Antes de terminar, deixa eu agradecer aqui a você que assistiu, a minha amadinha que fez os cortes para mim, e dizer que, além de tudo isso que você já sabe, além de tudo isso que você viu, infelizmente, existe um grupo de pessoas que enganam a muitos com o processo religioso. Eu digo a você que desde o primeiro vídeo Prepare-se que eu fiz, e o nome Prepare-se, a ideia disso tudo é que você se prepare para a vida eterna. Prepare-se para a próxima, porque essa daqui já era. E como você vai se preparar para a próxima? A Escritura nos dá o caminho. Ela diz: conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Assim, conheça a verdade que está na Escritura. Não é o que muitas pessoas ensinaram dentro do cristianismo. O cristianismo foi criado por Constantino. Constantino é membro da família patrícia. A família patrícia são os Illuminati da época romana e da época do Império Grego. Então Constantino é um filho do sistema. E ele foi quem criou essas práticas que estão aí do cristianismo, que foi criado por ele. Elas não têm nada a ver com aquele homem que morreu no madeiro há muito tempo atrás. Aquele homem nos deixou exemplos e ele jamais construiu um templo. Jamais ele nos mandou frequentar templos. Jamais ele nos mandou frequentar uma denominação, seja ela qual for. Jamais ele participou de nenhum processo religioso. Os exemplos que aquele homem nos deu são muito diferentes dos exemplos que o seu pastor te dá, que o padre da sua paróquia te fala. Abra o teu olho, obedeça o que está no Novo Testamento, cuide para que ninguém vos engane. Isso está escrito de ponta a ponta. Quem poderia te enganar? Quem você confia ou quem você não confia?